Hello everyone, how are you? Vamos relembrar os assuntos que nós estudamos, né? Que foram as placas de trânsito e os objetos escolares. Vamos lá. Vamos ver as transit plates. Observem aí que confusão se não existissem as placas de trânsito, os sinais do trânsito. Primeiro, a gente tem que compreender, né, o que é trânsito e qual a sua importância no nosso dia a dia, interpretar as principais formas de sinalização do trânsito e desenvolver uma atitude consciente e responsável com relação ao trânsito. Ou seja, nós devemos respeitar a sinalização de trânsito para o nosso bem e para o bem do outro. O que é trânsito mesmo? Trânsito é a utilização das vias por veículos motorizados, veículos não motorizados, ou seja, quem utiliza as bicicletas, pedestres e animais de tração para fins de circulação, parada passageira ou estacionamento. Então, observem nessa imagem aí primeira, existe uma faixa de pedestre, um semáforo, tem pessoas esperando o semáforo aparecer a imagem que o pedestre pode passar pela faixa, enquanto eles aguardam, o menino passa com a bicicleta e a pessoa que está dentro do carro. Então, se não existisse a sinalização, seria uma confusão. Poderiam acontecer acidentes, as pessoas poderiam até brigar por essas questões na rua. Então, nós devemos respeitar, sim. Quando for atravessar a rua, mesmo quando ela seja de mão única, observe, olhe para os dois lados e respeite, porque é bom para o seu bem, para o bem do próximo. A primeira coisa que a gente observa quando vai passar nas ruas, se a passagem está livre ou não, é olhar para o traffic light, que é o semáforo. Então, essa primeira imagem aí, quando o semáforo está em vermelho, está na cor red, quer dizer o quê? Stop, é para você parar. Então, você não pode passar. Quem vai passar são os carros. Quando a cor do semáforo está em yellow, está em amarelo, quer dizer o quê? Para você ficar atento, porque em alguns minutos você vai poder passar. Então, seja paciente e espere chegar a sua vez para você prosseguir. E, finalmente, quando no semáforo aparece a luz green, né, a luz verde, então aí você está seguro para poder atravessar a rua. Nós também vimos algumas placas de trânsito, né? Ou quando você está em algum estabelecimento público, como um mercado, uma farmácia, uma lanchonete. Nessa mensagem aí em inglês diz do not enter. Você não pode passar, você não pode, né, atravessar, entrar em algum lugar. Não entre. A segunda placa tem duas pessoas passando e diz na placa school. Está indicando que tem uma escola, ou seja, é para avisar as pessoas que estão com os veículos, com carro, com caminhões ou o que seja, para reduzir a velocidade, porque tem escola. Tendo escola, tem crianças, tem pessoas, então é melhor reduzir a velocidade, porque pode acontecer alguma coisa ruim. Então, as pessoas que estão dirigindo têm que respeitar quando estiver no meio do caminho e aparecer uma placa como essa. E a placa que a gente conhece muito bem, né, principalmente quando estão nas esquinas de algumas ruas. Aqui no Brasil, ela aparece com a palavra pare. Então, stop, em inglês, é pare. É para você parar, principalmente nas esquinas, porque você não consegue ver se vem algum carro, se vem alguma moto. Então, sempre que você vê essa placa stop, respeite e pare. Depois nós vimos os restrooms. Restrooms são placas que ficam geralmente em banheiros. Banheiros públicos, banheiros químicos, banheiros de ônibus. Então, quando você vê em inglês, né, man,
Man quer dizer homem, então banheiro masculino. Quando você vê o banheiro escrito women, é para mulher, então banheiro masculino e banheiro feminino. Existem também outros tipos de restrooms e com placas, né, que indicam pessoas que eles são o quê? Prioridade. É prioridade, né? São pessoas maiores de 60 anos, ou seja, idosos. E existe também banheiros, né, para deficientes físicos, pessoas cadeirantes. E existe também nessa linha aí de prioridade as mulheres grávidas e às vezes pessoas obesas que não aguentam ficar muito tempo em pé. E depois nós vimos também os school objects, os objetos escolares, né? Vocês estão vendo aí como se fosse a compra de vocês, né? No início do ano. Lápis de cor, caderno, borracha, tesoura, cola, várias canetas. Então, nós vamos relembrar, né? Alguns desses objetos em inglês para vocês terem mais segurança na hora de realizar a prova. Então, school bag. Quem lembra o que é school bag? Acertou quem falou que school bag é mochila. Pencil. Quem lembra aí o que é pencil? Acertou quem disse que pencil é lápis. Eraser. O que é eraser mesmo? Vamos relembrar? Eraser é borracha. Pen. What is pen? O que é pen? Isso mesmo, caneta. Lembra da pena que eu dizia que para vocês lembrarem como era a caneta em inglês, lembrar da pena, porque é pen, que os portugueses, né, quando eles iam escrever, eles utilizavam uma pena e colocava essa pena na tinta e escrevia. Talvez seja por isso que caneta em inglês é pen. Ruler. Quem lembra o que é ruler? Lembrou? Vamos ver o que é? Ruler é régua. Book. Esse é o mais fácil. Quem lembrou aí o que é book? Book é livro. Notebook. Havia uma confusão, né, entre book e notebook. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho o que é um que é outro. Mas book é livro e notebook, caderno. Vamos fazer uma pequena atividadezinha agora, para a gente relembrar mesmo, ver se vocês prestaram atenção aqui na revisão. Então, nós vamos assistir a um vídeo agora e nós vamos repetir o nome dos objetos escolares. Going to sing a song about school objects. Are you ready? Yes! What's it? It's a pencil, pencil, pencil. What's it? It's a book, book, book. What's it? It's a runner, runner, runner. What's it? It's a sharpener, sharpener, sharpener. What's it? It's a crayon, crayon, crayon. What's it? It's a ruler, ruler, ruler. What's it? It's a pen, pen, pen. What are they? Scissors, scissors, scissors. Thanks for watching. See you next time on English Lessons Online. Então, eu não sei se vocês observaram nesse início do vídeo, quando vai passar borracha, aparece rubber. Mas, professora, a senhora não disse que é eraser? Sim, é eraser. Apareceu rubber aí, porque há uma distinção entre o inglês britânico e o inglês americano. No inglês britânico do Reino Unido e Inglaterra, alguns nomes se diferenciam, né? Só que como nós utilizamos mais o inglês americano, então borracha é
eraser, mas vocês podem ver também como rubber, ok? Bons estudos e até a próxima.